Olá, mais uma vez aqui convosco, cá estou para falarmos um pouco mais sobre Robert Reid Calley dentro da perspectiva da missão da igreja, sabendo todos nós que Calley agora está partindo para o Brasil, está vindo para cá. Bem, qual é a ideia então que nós vamos abordar? Hoje nós vamos falar sobre essa empreitada de Calley, tá bem? Que infelizmente na aula passada falávamos sobre o falecimento e o sepultamento de sua esposa Margarete. Aqui nós temos Calley já em um novo relacionamento. Vamos falar um pouco sobre isso. Calley, ele se encontrava em Beirute desde 1850, ok? E ali ele teve uma experiência de iniciar uma igreja, fomentar o crescimento dessa igreja, onde havia judeus nestorianos, judeus cristãos e muçulmanos, e ali naquela igreja ele participou por algum tempo, né? A sua esposa falece em 1852, a Margarete, então Calley a sepulta e Calley não deixa a sua missão, ele continua na sua missão, faz a parceria com um missionário e juntos continuam atuando nesta igreja onde Calley já atuava, ok? E em 1852, bem próximo do fim do ano, mesmo ano em que sua esposa havia falecido, Calley, dado seu muito renome, ele foi procurado por um britânico, um industrial textil de alta elite, né? Um empresário chamado William Wilson, que tinha um filho, Cecil, que sofria de tuberculose e tinha uma irmã também chamada Sarah Punton, tá bem? E aí procurando por Calley fazendo exames, uma vez que esse pai temeroso e cuidadoso com a saúde do filho buscava além das fronteiras da Inglaterra, uma pessoa que pudesse dar um parecer médico. Então Calley examina esse rapaz chamado Cecil e Calley o desengana. Tanto é que ele morre semanas após ao parecer de Calley, uma vez que ele já estava num estágio muito avançado da doença. Mas essa aproximação que houve entre Calley e essa família fez com que ele conhecesse Sarah, né? E conhecendo Sarah, que era uma menina muito culta, musicista, pianista, era poetisa, falava várias línguas, era professora noturna de uma classe para jovens, e inclusive tinha uma oficina de costura, porque ela era muito empolgada com a questão missionária, e ela, com o que ganhava nessa oficina de costura, ela enviava para missões. Então era um trabalho filantrópico também que ela realizava, tá certo? E aí ela também conhecia a fama de Calley, porque Calley tinha se tornado famoso dada a sua experiência na Ilha da Madeira entre os protestantes na Escócia, na Inglaterra. Inclusive Calley tem algo em comum, tem algo em comum com Calley, que é o falecimento da sua mãe quando ela tinha 4 anos de vida. E isso os aproxima e daí nasce uma atração, e aí Calley casa-se com Sarah Calley, tá bem? Em 14 de dezembro de 52. Calley com 43 anos e Sarah com 27 anos, tá? Respectivamente aí a idade dos dois. E aí eles retomam em 1853 a Ilha da Madeira. Qual o objetivo de ir à Ilha da Madeira? Calley voltar àquele local onde ele tanto sofreu, onde ele tanto passou por dificuldades, tendo a sua casa destruída, sendo expulso de lá, sendo quase linchado. Ele tinha ali irmãos, ele tinha ali concidadãos dos céus que ainda precisava de algum tipo de apoio. Então Calley volta para aquele local, onde ali ele trava relacionamento com aqueles que ficaram, um remanescente, lembra? Fica um remanescente de protestantes naquele local, e dali ele parte para os Estados Unidos, onde ele estabelece então em 1853 uma moradia. E ali ele foi pastor interino da Igreja Presbiteriana de Portugal, lá em Springfield, nos Estados Unidos. E ali ele tinha já trabalhado essa questão em 1853 de levar mais madeirenses para outros lugares do mundo. Então ele acerta ali de trazer alguns madeirenses e ele o faz, né? Ele pede inclusive para que da Gama
Francisco da Gama. Vamos falar muito desse rapaz um pouco mais à frente, que é um daqueles que fugiram da Ilha da Madeira. É um estudante agora de teologia, uma vez que ele é converso a Deus, e ele está na missão, ele está no ID, tá certo? Aí Cali o chama e o destaca para cuidar desses irmãos recém-chegados na cidade de Springfield. E Cali, então ele parte, ele retorna para sua cidade natal, ele retorna para a Escócia. E ali na Escócia ele continua pastoreando os seus discípulos em várias partes ali dos Estados Unidos, Trindade, Tobago, Guianas, para onde foram dispersos esse povo todo aí. E ele ali pede oração. Cali não estava satisfeito em voltar para sua terra natal sem ter a missão impregnada no seu dia a dia. Então Cali pede para que orem, para que ele possa partir novamente em uma nova missão. E ele não queria partir para um local onde não fosse um local de designação de Deus. Então ele pede oração, e dentro dessas tantas orações feitas pelos irmãos, o Senhor o toca, né, para vir para o Brasil, tá certo? E aí ele toma conhecimento do Brasil através de um livro que ele lê. Ele já tinha lido outras cartas que falavam sobre a beleza deste país, desse local recém-descoberto. Nós estamos aqui em 1855, o Brasil foi descoberto há não mais ali que 300 e poucos anos, e Cali é de Escócia, Grã-Bretanha, Inglaterra e Reino Unido, países muito antigos, né? Então o cara ele pega e toma essa direção de vir para o Brasil. Ele tinha muito a seu favor, ele conhecia o idioma português, ele tinha uma convivência com portugueses. Lembrando que o Brasil foi descoberto por portugueses em 1500 e que o Brasil agora está na sua sexta, sétima geração de vidas de portugueses que já não são, né, portugueses. Portugueses são os primeiros que chegaram em 1500. Os seus filhos, quando aqui nascem, já não são portugueses, são brasileiros. E aí vai se nascendo desde 1520, 530, essa ideia do nacionalismo, né? Aqueles que não voltaram para Portugal ou não conhecem Portugal, que são brasileiros, e começa a ter um sentimento nacionalista, tá bem? E ele então parte para a missão Brasil. Desculpem. E aí, em 9/4 de 1855, eles partem para o Rio de Janeiro, um local onde tem 300 mil habitantes aproximadamente. Eles partem da Inglaterra, de Londres, onde tem um navio de Londres a Rio, tá? Porque em 1850 é o início de um marco no Brasil, onde começa a haver a industrialização, né? Então Cali parte para este local, onde agora é bem-vindo todos os estrangeiros que queiram fazer do Brasil uma nação vitoriosa, uma nação que tem um poderio econômico, uma nação com uma cultura brasileira, tá bom? E aí nós temos aqui parte da bandeira do Império, porque nós não estamos falando de um Brasil República, nós estamos falando aqui do Brasil ainda Império, tá certo? Só para relembrarmos um pouco, o nosso Brasil descoberto em 1500 tinha como sua economia, o fruto da sua economia, o fruto econômico, era a extração do pau-brasil, que chegou a quase extinguir aí por volta do final do século XIX. Portanto, quando o Cali chega no Brasil, nós temos ainda exportação de pau-brasil, tá certo? Onde os indígenas eram escravizados e obrigados a fazer a extração da madeira. Mas nós temos então, depois da extração da madeira, nós temos a cana-de-açúcar, nós temos o café, nós temos o gado, enfim, o Brasil ele vem de 1500 à frente, avançando, mas até então com império, tá? Em 1855 nós estamos no império ainda. Nós sabemos que Dom João VI que vem fugido de Portugal por conta da guerra de Napoleão, querendo tomar a coroa portuguesa. Ele parte com toda a corte, com todos os nobres, ele aporta lá em Porto Seguro, o navio dele se perde, vai parar em Porto Seguro, na Bahia, e os demais chegam aqui no Rio de Janeiro, e aqui eles tomam conta da cidade, e aqui passa a ser a corte real.
Aí, em 1822, com a independência do Brasil, quem assume é Dom Pedro I. E a bandeira continua sendo uma bandeira imperial, tá certo? Por quê? Porque ainda o Brasil ele está dentro de uma... embora saia das mãos de João VI, vá para Dom Pedro I, ele ainda é um império, ainda não é uma república que vai ser mais lá na frente, 1889, com Deodoro da Fonseca, mas nós estamos bem antes aqui, nós estamos em 1855. Então aqui nós temos uma ilustração dos navios chegando aqui no Porto do Rio de Janeiro, tá bem? E qual era a situação que nós tínhamos, né? Eles chegam em 10 de maio, e o que é que eles vão encontrar aqui no Brasil em 1855? Eles vão encontrar uma política conciliativa, né? Então é um momento em que o Brasil está num apogeu, onde todo mundo está ganhando. Então temos a política da situação e a política da oposição. Todavia convinha que ambos trabalhassem juntos, uma vez que isso era o melhor para o Brasil e havia ali riquezas e progresso para todos. Então nós temos uma época de uma política conciliativa e nós temos também uma abertura para a imigração, onde todos os povos e todas as nações são bem-vindas ao Brasil. Inclusive, conta uma curiosidade que os ingleses, quando vinham escoltando a esquadra portuguesa, quando chegam aqui na Bahia, de Porto Seguro, que vão aportar os navios e vão descer, um militar de Dom João VI alerta: olha, os ingleses não podem descer em nosso solo brasileiro. Como não? Vieram lá de Inglaterra, Portugal, nos trouxeram até aqui e não podem descer em nosso solo? Nós temos uma lei que este local, que o Brasil, é só um local para pisar os católicos. Então, eles, como sendo protestantes, eles não podem pisar em solo brasileiro. Então, Dom João VI, dentro do navio, já muda esta lei, né? Já promulga outra lei, outra determinação, que era bem-vindo no Brasil todos os povos que fossem amistosos, que fossem queridos e que gostassem da nação brasileira. E dali, portanto, a partir daquele momento, é que os ingleses podem, então, descer no nosso litoral, né? No nosso litoral lá em Porto Seguro, tudo bem? Então nós temos na época o cultivo, a exportação de algodão, né? Essa planta que desde 4.500 a.C. já era trabalhada pelo povo árabe. Aqui no Brasil, os indígenas já faziam fios com algodão, já faziam tecidos, faziam redes. Antes de nós chegarmos aqui, ou antes de Portugal chegar aqui, tá? Nós temos o café crescendo em larga escala em sua cultura, uma planta que vem lá da Etiópia, lá para o lado da África, trazido pelos árabes também aqui para o Brasil. A primeira muda que chega e vai sendo plantada, toma todo o litoral brasileiro, ela pega mais avanço nas próprias terras do Rio de Janeiro, tá certo? E a cana-de-açúcar que era extraída nas lavouras pelos negros. Não esqueçamos aqui que nós temos a época da escravocracia, né? Os escravos ainda eram a mão de obra que se tinha aqui no Brasil. Mas nós tínhamos um fator importante que era muito bom para Cali, que era a fragilização do catolicismo. Inclusive em 1855 há uma proibição aqui no Brasil de se construir novos seminários católicos. Por quê? Nós estamos numa época em que o protestantismo está crescendo no mundo. A ideia do liberalismo, lembra? A Revolução Francesa, a Revolução Industrial na Inglaterra e tal. E agora os povos do Brasil aqui seguem para Lisboa e lá eles têm conhecimento com essas novas ideias, né? Ideia do iluminismo, onde se questiona muito a teocracia ou teocentrismo, onde agora o antropocentrismo é o homem que está no centro das atenções. Então há um movimento da reforma que aconteceu em 1514, 1520, lá com Lutero, nasce a contra-reforma contra os reformadores, tá certo? Os anglicanos, os ingleses que trazem Dom
João VI para cá são protestantes, tudo bem? Então nós temos uma atuação da Igreja Católica que é ultramontanismo, ou seja, é a ênfase no papado, é a ênfase na questão do Papa continuar tendo seu poderio e sua influência nas terras, seja elas quais fossem, tudo bem? Mas nasce no Brasil o galicanismo. Em 1855 nós estamos exatamente no apogeu desse movimento que quer romper com a Igreja Católica. Eles querem fazer aqui no Brasil uma igreja católica não romana, e sim brasileira. Isso é o significado do galicanismo. E com isso, você tem uma abertura religiosa. Não uma abertura religiosa para você propagar sua fé, mas que todos os religiosos de qualquer lugar que viessem poderiam aqui assentar, fazer sua nova vida e progredir. Tudo bem? Essa era a situação em que Calley e Sara, ao chegar, deparariam, tá? É o contexto histórico sociopolítico que eu estou passando para vocês. Então nós temos aí a primeira indústria, que está lá para o lado de Pernambuco, mas é a primeira indústria brasileira. Nós temos aqui o primeiro vagão, o primeiro trem, né? Que foi em 1850, em 1850, nós temos o primeiro trem, daí vão nascer mais 9 ferrovias, todas patrocinadas, trabalhadas por um empresário que é o Visconde de Mauá, tá certo? Então a ferrovia, que era algo que não se conhecia aqui no Brasil, ela está chegando nesse momento. Então perceba que Calley está chegando num momento em que tudo é favorável a ele, tá ok? Mas é exato o momento em que Calley vai chegar no Rio de Janeiro, tá aqui a cidade do Rio, nós temos Dom Pedro II, que é o imperador aqui do Brasil. E nesse momento em que Calley vai chegar, ele vai encontrar uma coisa acontecendo que está matando muitos brasileiros, muitos povos, seja independente da nação que estava aqui, do povo aqui representado, a cólera, tá? A cólera estava que nem a pandemia hoje aí, tomando conta e matando todo mundo. Inclusive quando Calley chega, ele vai ser voluntário a tratar dessa questão. Daí até trava uma amizade com Dom Pedro II, mas esse assunto a gente vai tratar melhor um pouco mais para frente. O que eu quero abordar ainda aqui é que quando o Calley aqui chega, ele percebe a deficiência que tem das crianças que não sabem ler e escrever, e Sara, a sua esposa, já muito proativa, de espírito voluntarioso, de espírito de missões, ela já começa a trabalhar fazendo sala de aula para dar aula para as crianças durante o dia, tá certo? E Calley abre uma sala para dar aula para negros alforriados, negros que eram escravos, mas que seus senhores permitiam que eles fossem à escola. Enfim, Calley também dá aula para os negros. Então nós temos aí o começo da escola bíblica dominical acontecendo aqui no Brasil, que vai fomentar lá para frente, o que fomentou também na Inglaterra, em 1700 alguma coisa, quando alguém começou a fazer isso dentro de uma igreja protestante, a escola pública. E aí nasce a escola pública posteriormente. Mas aqui nós estamos falando de um momento ainda incipiente, um momento ainda que a coisa está começando a crescer, porque Calley usa dessa estratégia, né, de ensinar ao povo ler e escrever e com isso trazê-los. Ele usa dos seus conhecimentos, dos seus dotes intelectuais para poder atrair as pessoas para si, e uma vez elas atraídas a ele, ele fala do amor de Deus, tá? Não esquecendo que Calley aqui também, ele vai abordar sempre a questão da leitura da Bíblia, ele vai adotar pessoas para estarem em salas de aula que sejam pessoas nativas do local, e na semana que vem a gente volta conversando um pouco mais sobre não só a ideia de Calley estar aqui, né? Embora ele foi para o Rio, mas ele não fica na cidade do Rio por conta da cólera, por conta do cheiro fétido que havia ali, porque não tinha sistema, não tinha esgoto, essas coisas, né? Como hoje ainda não tem muito, mas enfim, tudo que era feito era jogado nos tambores pelos negros conhecidos como tigres. Eram os caras que pegavam os tambores, levavam lá para a beira do mar e jogavam os dejetos.
excrementos humanos e tudo mais. Então, cara, ele não vai se dar bem aqui na cidade do litoral do Rio, ele vai subir para Petrópolis, e é lá que ele vai iniciar as salas de aula. Mas aí ele vai chamar para vir trabalhar com ele. Ele vai chamar Francisco da Gama, lembra? Da Gama, que ficou lá em Springfield, nos Estados Unidos, cuidando dos madeirenses. Lá ele vai preparar alguém para tomar o seu lugar e vai vir trabalhar com o Cali. Francisco de Souza Jardim também vai vir para trabalhar com o Cali. Vou apresentar ele para vocês semana que vem. Sara vai trazer um aluno seu muito especial, que ela mantinha sempre correspondência com seus alunos de onde ela estivesse, dada a sua influência sobre a vida desses como uma mestre, né? Ela vai trazer o Pete. E junto com eles vão aqui partir para a evangelização e vão usar de uma estratégia que vai ser muito importante, que vai difundir o conhecimento bíblico e o conhecimento de Deus através da palavra. Tudo bem? E então nós vamos ter conhecimento disso a partir da semana que vem. A gente volta com vocês e vamos falar sobre essa questão, tá? Nós vamos ter aula que vem e a última aula, essa semana que vem vai ser na outra semana, a gente vai encerrar a biografia de Cali. Vamos fazer uma breve reflexão sobre tudo que foi passado e vamos trabalhar um pouco da questão de você como igreja, eu como igreja, como nós podemos influenciar, tá bem? Vocês vão conhecer um Cali aqui, que ele não é um ativista político, mas ele é um camarada que tem um conhecimento do que acontece, ele influencia, ele busca ser conhecido na camada social mais elevada, ele busca ser conhecido na camada dos políticos, no meio dos políticos, ele busca trazer algum tipo de influência e ele vai atuar muito nesse campo, embora pastor, embora aquele que vai cuidar dos seus discípulos, dos seus membros da sua igreja, ele vai também interagir socialmente com os pobres de maneira filantrópica, como também dentro de uma discussão política do que acontecia contra os acatólicos. Falaremos isso a partir da semana que vem, a gente fecha essa questão com vocês. Tudo bem? Até a semana que vem. Obrigado.